Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto deste vídeo é face superficial. Em relação ao couro cabeludo, ele é formado por 6 camadas. A camada mais superficial é a pele, aonde encontramos a presença de cabelos. Profundamente a pele, existe uma região com tecido conjuntivo denso. É um tecido conjuntivo rico em fibras colágenas. Mais profundamente ainda, uma camada aponeurótica. E entre esta camada aponeurótica e os ossos do crânio, tecido conjuntivo do tipo frouxo, pobre em fibras colágenas. Os ossos do crânio são recobertos por pericrânio, o equivalente ao periósteo dos demais ossos. E a camada mais interna é a tábua óssea. Os ossos do crânio. Eles são formados por 2 camadas de osso compacto, uma externa e a outra interna. E entre essas 2 camadas de osso compacto, encontramos osso do tipo esponjoso. No centro da figura, uma articulação característica dos ossos do crânio, uma sutura denteada. Os músculos da mímica facial são os responsáveis por transmitir as nossas emoções. Eles são uma espécie de comunicação não verbal. E, além disso, eles também contribuem para a riqueza da comunicação, associando a exteriorização das nossas emoções com o que falamos. Existem 2 músculos nesta cabeça, na parte lateral da cabeça e anteriormente à orelha, 2 músculos que são músculos da mastigação. O superior, um formato arredondado, é o músculo temporal. E a nível do ângulo da mandíbula, o músculo masseter. Esses 2 músculos são motores para a mandíbula. São músculos da mastigação. Não fazem parte dos músculos da mímica facial, que podem ser chamados também de músculos da expressão facial. Quer dizer, todos os demais músculos anteriores a esses 2 músculos da mastigação são músculos chamados de músculos da face, ou da mímica facial, ou ainda da expressão facial. Neste slide nós temos 6 fotos.
3 fotos à esquerda, 3 fotos à direita. Na coluna à esquerda, na foto superior, nós temos um menino e notamos principalmente que ele mobilizou o seu lábio inferior. Em realidade, ele nos traz uma expressão de irritação, descontentamento. Observem os olhos do menino. Eles também nos expressam isso. O detalhe que chama a atenção é o lábio inferior. Mas nunca uma determinada emoção é baseada em um único músculo, ou então em uma única parte do rosto. As expressões faciais são veiculadas através da contração de vários músculos que atuam sobre toda a face. Coluna esquerda, no centro, uma menina que nos traz uma expressão de espanto, admiração, surpresa. Observem os olhos da menina. Mais uma vez, a importância dos olhos na expressão facial, nesta transmissão de informações sobre o estado emocional. Observe que a menina utiliza também as 2 mãos que são colocadas sobre o queixo e a boca. Elas também contribuem para que a menina expresse essa sensação de surpresa. Os atores chamam de expressão corporal. Eles levam em consideração que não só os ossos da face transmitem o estado emocional de um indivíduo, mas em realidade todo o seu corpo. Em artes cênicas é estudado a expressão corporal, na qual os músculos da mímica facial são importantes, mas eles levam em consideração o corpo como um todo. Coluna esquerda ainda, foto inferior, sorriso, alegria. Coluna à direita, foto superior. A menina está com as mãos sobre a cabeça. Ela demonstra raiva, desespero. Mais uma vez, as mãos foram importantes para expressar esse estado emocional. No centro, coluna da direita, foto do centro. Vibração, comemoração, alegria. E mais uma vez, as mãos participando ativamente deste processo de transmissão de informações sobre emoções. E a menina, na coluna à direita, foto inferior. A menina está sorrindo ou ela simula um sorriso utilizando os 2 dedos indicadores. Observem mais uma vez os olhos da menina. Os olhos da menina sorriem. Então, apesar dos 2 dedos indicadores, esse é um sorriso verdadeiro. Essa comunicação não verbal
ela pode ser feita também entre espécies diferentes. Na foto à esquerda, um cavalo e uma mulher. Os dois estão olhando fixamente o rosto de um e de outro. Eles são capazes também de perceber o estado emocional de um indivíduo de outra espécie, desde que haja um mínimo de convivência entre eles. Basta a convivência para que ocorra este tipo de aprendizado. Perceber como está um indivíduo emocionalmente, mesmo de espécies diferentes. Aqui, um cavalo e um humano. Na figura direita, um cachorro e um cavalo. Pode ocorrer a mesma comunicação entre eles também, desde que exista convivência e aprendizado. O cachorro demonstra, por exemplo, nós percebemos com muita facilidade quando um cachorro demonstra raiva, agressividade. Por quê? Porque conhecemos os cachorros, porque temos um mínimo de convivência com eles que nos permite perceber o seu estado emocional. Por outro lado, os músculos da mímica facial, eles são mais desenvolvidos funcionalmente nos humanos. As demais espécies também expressam emoções com a face. Mas quanto menos evoluída a espécie, menor é essa expressividade. O auge da transmissão de informações sobre emoções chega ao limite máximo nos humanos. São considerados também como músculos da mímica facial os músculos que mobilizam a orelha. Os humanos também os possuem. São 6 músculos, 3 à direita, 3 à esquerda. É um auricular anterior, um auricular superior e um terceiro que é o auricular posterior. Mas eles são inúteis nos humanos. Eles são um resquício de espécies que antecederam os humanos. Pouquíssimos indivíduos têm a capacidade de mobilizar as orelhas. De uma forma geral, uma mobilização muito pequena. Mas a maioria dos indivíduos não consegue mobilizar as orelhas. Mas são os 3 músculos relativamente constantes. Os 3 auriculares. Anterior, superior, posterior. Na foto à esquerda, mais uma vez um cachorro. Os cachorros utilizam as orelhas também. Pelo menos algumas raças, né? Têm a capacidade de mobilizar a orelha em direção a um determinado som. A orelha funciona como um radar. Ela se volta para a origem daquele som. E são capazes até mesmo de focalizar em 2 sons. A orelha pode estar voltada anteriormente para um som cuja origem é anterior e a outra lateralmente para um som que tem origem lateral. A motricidade em determinadas raças
é muito rica, muito importante e muito utilizada. Algumas raças chegam a ter 18 músculos em cada uma das orelhas. Vamos descrever agora os músculos da expressão facial. Músculo occipito frontal, assinalada pela seta em preto. E ele tem, em realidade, 2 ventres musculares. Um ventre muscular anterior, que é este que nós observamos, assinalado pela seta preta. Agora, existe também, a nível do occipital, outro ventre muscular, menor, menos importante. Mas os 2 estão interligados por uma aponeurose. Os 2 atuam juntos, os 2 se contraem juntos. Eles provocam aquelas rugas na testa que nós observamos na figura superior à esquerda. Nos dá uma certa impressão de espanto, admiração. Essas são expressões forçadas, né? Não são expressões, essa fotografia e as demais que nós vamos encontrar nos próximos slides, não são feitas por uma determinada emoção. Em realidade, o indivíduo fotografado foi orientado a franzir a testa. E que ele franziu a testa utilizando a contração do músculo occipito frontal. O músculo corrugador do supercílio, que nós observamos superiormente à órbita esquerda, é um músculo profundo. Ele é, em realidade, recoberto pelo músculo que nós observamos do lado direito da cabeça, que é o orbicular do olho, aquele que contorna a fenda palpebral. Profundamente a esse músculo, nós encontramos o corrugador do supercílio, assinalado pela seta preta. Os 2, quando contraídos conjuntamente, provocam aquelas rugas entre as 2 sobrancelhas. Nos passam também um ar de preocupação. Músculo orbicular do olho. Ele é como um esfíncter. Ele aproxima as 2 pálpebras, fecha os nossos olhos. Ele atua de forma muito frequente e tem muita importância funcional, porque cada vez que piscamos, isso ocorre porque contraímos o músculo orbicular do olho. Músculo risório. Ele é chamado de risório porque ele tem relação com o sorriso. Mas se os 2 músculos são utilizados de forma forçada, o que nós temos? Nós temos aquele falso sorriso, que nós chamamos de sorriso forçado. Um sorriso real, um sorriso de fato, é feito pela contração de aproximadamente 12 músculos. Esses 12 músculos vão atuar ao mesmo tempo, praticamente em toda a face, para que nós consigamos sorrir de forma espontânea. Músculo montual. O músculo montual, ele baixa o lábio inferior. Ele expõe a parte mucosa do lábio inferior. Ele nos paga, um indivíduo que contrai o músculo montual, nos passa uma coisa que nos remete a imaginar que esse indivíduo esteja irritado,
descontente. Embora na figura, na fotografia, nos dá uma imagem meio irreal. Né? É uma irritação forçada. Músculo platisma. Ele é um músculo plano, delgado, que vai da mandíbula até a clavícula. E participa também de algumas das nossas emoções. Participa do sorriso, participa da alegria. Agora nós vamos ver músculos da face atuando em conjunto. Nesse primeiro slide, 2 músculos. O músculo prócero. O músculo prócero se encontra situado na parte superior do nariz, entre as 2 órbitas, como se fosse uma continuação do occipito frontal. E a parte transversa do músculo nasal. A parte transversa do músculo nasal é aquela parte mais superior, né? A parte mais inferior, o rebordo inferior do músculo nasal, é a parte alar, que é mais inferior e próxima à narina. A parte transversa fica numa situação mais superior. Agora, os 2 contraídos juntos. E o resultado na fotografia à esquerda. Parece um indivíduo que está sentindo um odor desagradável. Músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. É aquela fita muscular que nós observamos na seta à esquerda. Existe uma fita que parte lá do osso nasal, passa lateralmente a narina e termina no lábio superior. A grande maioria dos ossos, dos músculos da face, elas têm uma origem óssea e uma inserção cutânea. Então, o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz tem uma origem óssea, o osso nasal. E 2 inserções se inserem lateralmente no nariz e termina no músculo orbicular da boca. Então, uma origem óssea e uma inserção em partes moles. Isso ocorre com quase todos os músculos da mímica facial. Bem, mas o que nos interessa no momento é os 2 músculos se contraindo ao mesmo tempo. O músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz e a parte alar do músculo nasal. É a parte mais inferior do músculo nasal. O indivíduo dilata a narina, como se tentasse perceber melhor um determinado cheiro. Músculo bucinador é aquele situado lateralmente na bochecha. Ele participa também da mastigação. E o músculo orbicular da boca, que é também um esfíncter. Ele fecha a boca. Os 2 atuando juntos. É a face típica de um músico tocando um instrumento de sopro, como pistão ou trompete. Ou aquele indivíduo que vai começar a assoprar. Então ele enche os pulmões e infla a boca antes de assoprar. Existem 2 músculos zigomáticos, o zigomático maior e o zigomático menor. São os músculos
assinalados pelas setas. O zigomático menor pela seta superior. O zigomático maior pela seta inferior. E a sua contração conjunta nos dá a impressão de uma certa hostilidade. Agora, o músculo risório, que nós já conhecemos, aquele músculo lateral, né, que se insere no ângulo oral, e o músculo abaixador do lábio inferior, assinalado pela seta horizontal. Notem que os dois se contraindo juntos, eles nos dão uma impressão de sorriso, embora no caso um sorriso forçado. Então são dois músculos que participam do sorriso. Participam do sorriso os músculos zigomáticos, o risório, o abaixador do lábio inferior e outros, né? Porque eles são em torno de 12 músculos. E existem também diferentes tipos de sorrisos que nos passam emoções diferentes. Mais dois músculos. Músculo levantador do lábio superior, seta superior. Músculo abaixador do lábio inferior, seta inferior. Observem o levantador do lábio superior, a origem óssea, a inserção em partes moles, se insere no orbicular da boca. Os dois atuando juntos. A impressão que nos dá é raiva. O músculo que fecha a boca é o músculo orbicular da boca. Esse que contorna os lábios. Ele fecha a boca. Os músculos que abrem a boca, que são os músculos dilatadores da boca, são 3. Músculo levantador do lábio superior, seta superior horizontal. Músculo abaixador do lábio inferior, seta inferior horizontal. E o músculo risório. Então, com isso, nós abrimos a boca, expandimos a fedoral em todas as direções. E passamos uma impressão de raiva, irritação. Existe o músculo abaixador do ângulo da boca, assinalado pela seta, que baixa os dois ângulos orais. E nos passa a impressão de descontentamento, depressão. Existem músculos na face que são os músculos da mastigação. Eles atuam sobre a digestão, a primeira etapa da digestão, que é a mastigação. Observem do lado direito a terminologia sublinhada em preto. O primeiro músculo, o músculo temporal, primeiro acima, se origina no osso temporal. A principal inserção é no osso temporal, a principal origem. A sua inserção no processo coronoide da mandíbula. O músculo inferior, o masseter, que tem duas partes, uma parte profunda e uma parte superficial. A parte superficial é a mais importante, a mais potente. Eles atuam fechando a boca,
aproximando as duas arcadas dentárias. São fundamentais no ato de morder. A articulação temporomandibular, ela não é um gínglico, uma dobradiça. Em realidade, ela é uma articulação multiaxial, que se desloca em muitos planos. A mandíbula pode ser projetada para frente, para trás. Nós podemos movimentar a mandíbula para a direita, para a esquerda. Os músculos que realizam esses movimentos são os músculos pterigóideos. Existem dois, o medial e o lateral. O medial em vermelho, o lateral em verde. A principal artéria da face, aquela que vai realmente irrigar a face, os músculos da mímica facial, é a artéria facial. Essa artéria que contorna a mandíbula inferiormente, sobe, passa entre o segundo e o primeiro molar, superior e inferior, se dirige para o nariz, entre as órbitas. Agora observem o seu trajeto tortuoso. Isso permite que a boca seja aberta. Se ela fosse reta, ela serviria como um obstáculo mecânico a abrir a boca. Mas com esse trajeto ondulado, isso não ocorre. Outras artérias e veias da face. A artéria facial é um ramo da artéria carótida externa. A artéria carótida externa é aquela que vai irrigar cabeça externamente e face superficial. O primeiro ramo importante, a artéria facial. O segundo ramo, a artéria occipital. A artéria que se destina à parte posterior da cabeça. A artéria auricular posterior, que vai irrigar principalmente a orelha e uma região da cabeça posterior à orelha. Terceiro ramo de cima para baixo. Já citamos a artéria facial, a artéria occipital, a artéria auricular posterior, próximo ramo, que se dirige anteriormente, a artéria maxilar, que ela vai terminar com a artéria infraorbital. Ela emite um ramo importante. Observe que está aparecendo por transparência uma artéria que desce através da mandíbula, inicialmente situada anteriormente à cabeça da mandíbula. Ela desce entre as duas tábuas ósseas, a externa e a interna, por um canal que vai se abrir no forame. As veias acompanham estas artérias. Na figura à direita, nós observamos as veias da cabeça externamente e da face superficial. Todos os músculos da face, todos os músculos que nós vimos neste vídeo, são inervados pelo nervo facial. O nervo facial emerge do crânio pelo forame estilomastoideo. Se dirige para a frente.
e dá seus ramos terminais no interior da glândula parótida, figura à direita. Ele tem um trajeto curto, do forame estilo mastoídeo até a borda posterior da parótida. E no interior dela emite os seus ramos terminais. Agora, figura à esquerda. A primeira divisão do nervo facial no interior, já no interior da parótida, é em dois nervos. A divisão temporofacial e a divisão cérvico-facial. A divisão temporofacial se dirige para cima. A divisão cérvico-facial se dirige imediatamente em dois ramos terminais, o ramo bucal e o ramo mandibular. Então, repetindo, de cima para baixo. Ramo temporal, que é ramo terminal da divisão temporofacial. Ramo zigomático, também um dos ramos terminais da divisão temporofacial. Ramo bucal, o ramo mais superior da divisão cérvico-facial. Observe o seu trajeto, ele passa lateralmente ao masseter e chega até o músculo bucinador. Se dirige para baixo, acompanha a mandíbula no ramo, no ângulo e no corpo. E vai inervar aqueles músculos que são inferiores à boca. E ele emite também um ramo cervical que vai inervar músculos do pescoço. Então, na verdade, são 5 ramos terminais. O ramo temporal, o ramo zigomático, o ramo bucal, o ramo mandibular e o ramo cervical. Essa situação do nervo facial emitir os seus ramos terminais no interior da glândula parótida implica em um determinado risco. Os tumores de parótida, os tumores malignos de parótida, podem destruir ramos do nervo facial. Ou podem, pelo menos, comprimir esses ramos e provocar paralisias nos músculos da face. Um outro aspecto é o aspecto cirúrgico. Nas cirurgias realizadas na glândula parótida, o risco de lesão do nervo facial é significativo. E pode ser até inevitável em situações em que nós temos um tumor maligno de parótida acometendo uma região extensa da parótida e precisa ser ressecado cirurgicamente. Pode se tornar impossível a lesão de um ramo ou de vários ramos do nervo facial. Esta é a face de um indivíduo com lesão do nervo facial. Essa lesão, já citamos uma causa que é as patologias
da parótida e o tratamento cirúrgico destas patologias. Mas a lesão do nervo facial mais frequente é uma lesão idiopática. Não se sabe exatamente a sua causa. Ela aparece de forma espontânea. O nervo facial, ele descreve um trajeto no interior de um túnel do osso temporal. Ele entra no nervo temporal através do meato acústico interno. Depois ele percorre um túnel próprio que chega até o forame estilomastoideo, o local onde o nervo facial se exterioriza, sai do interior do crânio. Esse trajeto dentro desse túnel, existe uma hipótese de que essas paralisias espontâneas, idiopáticas, possam ser causadas por edema do nervo, alguma coisa que leve a um edema do nervo no interior de um túnel ósseo e que não permite expansão. Essas paralisias são frequentemente reversíveis e desaparecem com o tempo. Esse é um indivíduo com lesão de nervo facial à esquerda. O nervo facial direito permanece íntegro, funcionando perfeitamente, e o da esquerda está paralisado. O que nós observamos, principalmente? O indivíduo é incapaz de franzir a testa, né? E as rugas da região frontal desaparecem. Existe uma incapacidade de fechar o olho por paralisia do músculo orbicular. Existe uma descida do ângulo oral do lado acometido. E uma diminuição do indivíduo que tem rugas, né? Existe um contraste entre as duas hemifaces, com um desaparecimento ou atenuação de todas as rugas do indivíduo. O nervo trigêmeo, ele dá sensibilidade à face. Ele é um nervo do tipo misto, porque ele dá sensibilidade à face e é motor para os músculos da mastigação. Nós já vimos masseter, temporal e os dois pterigóideos, medial e lateral. Ele, ainda no interior do crânio, né, ele emerge da ponte, mas antes de emergir do crânio, ele apresenta um gânglio, o gânglio trigeminal. Deste gânglio trigeminal saem 3 nervos. O nervo oftálmico, em verde, a parte de cima, se dirigindo aos olhos, a região frontal. Um nervo maxilar, aquele que se dirige anteriormente, em marrom, se dirige para a arcada dentária superior e para o nariz, parte inferior do nariz e lateral. E um nervo mandibular, em amarelo, se dirige inferiormente, penetra na mandíbula, na sua terminação, e emerge pelo forame mental. O nervo trigêmeo, além de sensitivo para a face, também veicula fibras do sistema nervoso autônomo. Ele inerva a glândula lacrimal,
as glândulas que produzem saliva. Então ele também é um nervo que veicula fibras do sistema nervoso autônomo. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.